Autismo, um jeito de ser. A Associação de Pais e Amigos do Autista de Cruz Alta, AMACA. Associação de Pais e Amigos do Autista, AMACA. Presidente Marlene Dalcin Nascimento. Vice-presidente Rodolfo Carlos Costa. Primeiro secretário Edivan Oliveira Souza. Segunda secretária Patrícia Marisco Cardoso. Primeira tesoureira Aline Mackenwesler. Segunda tesoureira Leonita Tirlone. Conselho Fiscal Tânia Maria Lázari Barletti. Maria Margarida Lago Stefanello e Sandra Duarte. AMACA, 17 anos de caminhada. Rádio Popular FM 107.9. Giro da Notícia. Ok, estamos de volta, 8 horas e 9 minutos, 8 e 9. Nós vamos dando início então ao Giro da Notícia. O Rio de Janeiro inclui parentes e cuidadores de portadores de deficiência intelectual nos grupos prioritários da vacina Covid. Exemplos incluem síndrome de Down, Alzheimer, autismo, entre outras doenças descritas pelos médicos. Agora é importante, é preciso comprovar a doença com um laudo técnico. O governador do Rio, então, Cláudio Castro, sancionou uma lei que inclui na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19 os pais, tutores, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros que ajudam nos cuidados de pessoas com deficiência intelectual e que tenham um laudo médico comprovado. Essa é uma matéria que está no G1. Eu vou reforçar depois também, mas em Cruz Alta, aqui em nosso município de Cruz Alta, agora na próxima semana, a partir de amanhã, das 9 às 14 horas, haverá então a primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca para portadores de deficiência permanente a partir de 18 anos, doentes crônicos a partir de 40 anos, também gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. Então, Cruz Alta, aquilo que a gente vinha conversando alguns dias atrás, ainda no último domingo, dessa preocupação de autistas ainda não receberem a vacina, enfim, e outros portadores de deficiência, a partir de amanhã, então, de 10 a 14 de maio, portadores de deficiência permanente a partir de 18 anos, também doentes crônicos a partir de 40 anos e gestantes e puérperas, das 9 às 14 horas no Arranca. Essa é uma excelente notícia, hein? Bom dia, Rossano, bom dia, Cássio, bom dia, ouvintes, obrigado pela audiência. Feliz Dia das Mães primeiro, né? É verdade. Rossano, nesse contexto só vale fazer um esclarecimento com relação à pessoa com deficiência. Lembrando que o autismo, ele está dentro das pessoas com deficiência. Então não resta dúvida que as pessoas com autismo, amanhã começa a vacinação em Cruz Alta para aqueles que têm mais de 18 anos. Importante levar o atestado, levar algo que comprove o autismo, né? Para não restar dúvidas na hora lá de entrar na fila, permanecer e chegar na hora não poder vacinar. Então, importante levar o atestado médico pessoas com autismo de mais de 18 anos. Tá certo. Polícia Civil indicia 5 pessoas por agressão a jovem autista em condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse vídeo viralizou no dia 2 de abril, né, no dia da conscientização do autismo, e mostrou a agressora arrastando o rapaz pelo braço. Eu tenho um desafio muito grande de assistir esse tipo de coisa. Rossana, a questão do autismo, o autismo em si, aqui em Cruz Alta já teve casos assim, né, várias vezes também, como ele não entende muito a situação de contexto, muitas vezes pode acontecer muitas vezes é intencional, outras vezes é interpretação errada. Isso aí é caso de polícia, tem que fazer as denúncias, vizinhos, pessoas que souberem de alguma coisa, ligar, né, para a polícia sempre, fazer o registro. Se não quiser se incomodar, faz o
por telefone. O importante é que essa notícia chegue, porque é uma pessoa que está ali, não tem a devida noção do contexto que está criado, né? E daí está sendo agredido. Outra informação aqui que também está disponível é que pessoas com autismo também poderão tomar a vacina contra o Covid-19. Isso é lá no Rio de Janeiro também, em Petrópolis, né? No Rio de Janeiro é preciso fazer um cadastramento prévio no site da Prefeitura de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e comparecer ao posto de vacinação na data agendada. Vamos seguindo, gente, com outras informações por aqui. Sessão de cinema adaptada para autistas vira lei em Ribeirão Preto. Os cinemas da cidade terão que reservar ao menos uma sessão ao mês. Luzes serão levemente acesas e o som reduzido. Então, a Prefeitura de Ribeirão Preto sancionou na tarde desta segunda-feira, 3 de maio, a lei que obriga os cinemas da cidade a reservarem, no mínimo, uma sessão mensal destinada a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Rossana, essas questões de inclusão do autista e da pessoa com deficiência em várias atividades da vida normal, ela ainda é manchete, né? Então, por ela ser manchete ainda, quer dizer que ela é exceção. E isso é errado. A gente traz essa ideia aí da sessão de cinema, mas só para ilustrar que a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência, de modo geral, ela tem direitos a frequentar, transitar em todos os locais que ela quiser. Então, não é um favor, é simplesmente um exercício de um direito natural de ir, vir, frequentar onde ela quiser, onde ela puder, né? Então, e isso tem que mudar essa cultura, né? De que não é favor nenhum, é simplesmente uma obrigação. Verdade. Olha, a gente vai trazendo notícias aí de todo o Brasil, e o Piauí deu mais um passo importante para a vacinação de pessoas com deficiência no estado. A Câmara Técnica de Vacinas, que reúne a Secretaria do Estado de Saúde de Piauí e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Piauí, lançou uma nota técnica na última quinta-feira, com orientação aos municípios na condução da campanha de vacinação contra o Covid-19, para os grupos prioritários, né? E a nota estabelece que o grupo de pessoas com comorbidades, todas as pessoas com síndrome de Down a partir de 18 anos devem ser priorizadas. As demais pessoas com comorbidades serão vacinadas de acordo com a faixa etária em ordem decrescente e considerando a disponibilidade de vacinas. Observamos, né, que no Brasil inteiro, né, chegou a fase aí de vacinar, e então isso demonstra aí nessas várias matérias no Piauí, Amapá, Rio de Janeiro, né, Bahia, que começa então a vacinação das pessoas com deficiência e alguns estados ainda avançando para o grupo familiar. Né? Era um apelo, né, fortíssimo. A Amapá prorroga desconto para a compra de carros para pessoas com deficiência ou autistas. A data limite foi estendida até 31 de março de 2022 e isenta o pagamento do ICMS para portadores ou responsáveis nessas condições. Nesse registro aí, Rosana, é importante frisar que quem vai ou quem pretende comprar o carro, geralmente até mesmo a agência, ela faz uma burocracia danada, a concessionária de veículo, faz uma burocracia danada para encaminhar para o escritório, dificultar, né? Então, não é assim, né? É um procedimento fácil, é só ter os atestados, e é um procedimento online na Receita Federal, também aqui no ICMS, no estado do Rio Grande do Sul também é online, é bem tranquilo, é só questão mesmo de saber o caminho correto e não precisa gastar com isso aí. Eu acabei fazendo no ano passado, para adquirir carro para o Jordano. No início você dá a vantagem de pagar e não se incomodar. E não se incomodar. Mas eu acho que é muito ingrato, né? Você receber um incentivo do governo e, por outro lado, você repassar para atravessador ou pessoas que... Tudo bem, está fazendo um serviço dele justo, mas o processo é simples, não é difícil, só basta saber o caminho correto. Quem tiver dúvida pode entrar em contato aí pela maca que orientamos. Tá certo. Olha, gente, o Centro de Atenção Psicossocial de Cachoeira do Sul, isso notícia aqui do estado, hein? Realizou aí na sexta-feira,
dia 30, da última sexta-feira do mês passado, né, dia 30 de abril, no encerramento do mês dedicado ao autismo, a entrega oficial das primeiras carteiras de identificação dos autistas de Cachoeira do Sul. O ato aconteceu então às 16 horas na sede da unidade, com a presença do secretário municipal, Marcelo Figueiró. Os documentos foram expedidos após publicação do decreto municipal 038, que regulamenta a lei municipal 4.679, de autoria do até então vereador Figueiró, a partir da qual será possível facilitar a identificação dos autistas para que estes possam acessar com mais facilidade serviços públicos e privados. Tem dois pontos de vista aí, Rossano. O primeiro é exatamente esse o espírito da lei que foi feita em Caxias do Sul. Facilitar o acesso aos serviços, tranquilo, né? Priorizar. Por outro lado, a questão de você rotular, você identificar aquela pessoa como autista e através de uma carteira, e daí então você limitar as possibilidades dela para sempre, né? Você, à medida que você tem aquela carteirinha, ele fica olhando para aquela carteirinha, então possivelmente para os casos de autismo leve, onde o autismo não é uma limitação que coloca barreiras, para nenhum deles mas para o autismo leve muito menos. Então você tem que pensar, os pais, ou até mesmo o autista, tem que pensar muito bem se ele quer isso. Precisa de rótulo para ele viver, você precisa dizendo que você né? Sim. Eu acho que tem que pensar. Então, isso aí é os dois pontos de vista, mas o espírito da lei aí dá para ver bem qual ele chegar lá no posto de atendimento de saúde, mostrar a carteirinha e receber o atendimento priorizado. Chegar nos demais serviços, escola, né? Facilitar e entender, porque o autista moderado e severo, ele não sabe esperar, ou tem dificuldade de saber esperar, e ele pode ter um problema, né, de comportamento, e daí atrapalhar todo a família, ele e os demais que estiverem no local, né? Certo. Olha, no Diário do Nordeste traz a informação: mutirão vai atender crianças autistas. O programa Mais Infância deverá desenvolver um maior mutirão de atendimento às famílias de crianças autistas já realizadas no estado. Qual é o estado aqui, Edivan? Deixa eu... Acho que eu coloquei lá no blog da Maca aí, acho que é Teresina. Tá certo. E... então ele busca desenvolver o maior mutirão de atendimento. Né? Fortaleza, Ceará. O maior mutirão de atendimento às famílias de crianças autistas já realizado então no Ceará. O mutirão de consultas e serviços do transtorno do espectro autista foi acordado entre a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, e a direção do SOPAI, Hospital Infantil Filantrópico, com a participação da Secretaria de Saúde do Estado. Olha, uma coisa fica muito mais fácil aqui. A primeira-dama nossa, no caso, né, não precisa, né? É a nossa própria prefeita, que é de médica, então fica fácil. Roçando, mas a brincadeira aqui, só para descontrair. Olha só, eu achei das notícias do dia hoje a mais fácil, a mais bacana, com resultado assim, não que seja melhor, mas que dá uma esperança, uma baita ideia. Por quê? Esse mutirão, ele já pensou toda a rede um dia procurando identificar, fornecer serviço lá na primeira infância, lá no iniciozinho, para diagnóstico, para encaminhamento. Então você passa uma régua, faz esse mutirão todo, e depois você sabe onde ele mora, você sabe que tem que fazer as visitas periódicas lá com o pessoal de saúde, o assistente social. Facilita todo o trabalho, e né? você já encaminha as famílias, os pais que não estão aceitando muito bem para psicólogo. Uma baita ideia, isso aí, se a gente, aí o presidente da Maca, Marlene, isso aí é uma ideia fantástica, né? Que eu acho que temos que aproveitar a boa vontade dos nossos gestores atuais para pegar essa ideia aí. E seria muito bacana identificarmos essas muitas crianças ainda que não têm diagnóstico, que não estão tendo serviço, porque no início, Rossano, o pai e a mãe ficam reticentes com relação ao diagnóstico. O pai, muitas vezes, ele não aceita que ele é pai de um autista, ou o pai de uma criança com deficiência. A mãe está sozinha na situação, também está perdida, não tem apoio da família muitas vezes, e então agora é a hora.
Principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Sem dúvida. Principalmente no momento que a gente está vivendo. Os desafios dos adultos autistas. Quase todo mundo conhece uma criança que foi diagnosticada com autismo. Mas e quando se trata de adultos? É mais difícil encontrar alguém. É claro que eles existem. Estudos apontam que a prevalência no Brasil pode chegar a 1 em cada 59 pessoas, mas muitas vezes os adultos ficam invisíveis por não terem sido avaliados corretamente. Entra a questão, né, já de... Então, é muito comum autistas terem passado boa parte da vida como esquizofrênicos, por exemplo. Diz o geriatra Marcelo Altona, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e coordenador do programa de envelhecimento do Instituto Serendipidade, que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual na sociedade. Quando conseguem chegar ao mercado de trabalho, as pessoas autistas encontram várias dificuldades que poderiam ser evitadas se as empresas fizessem pequenas modificações. Rossana, essa questão do autista adulto, né, ela precisa também ser pensada, né? Por enquanto, a política pública, a sociedade se organiza em passos lerdos para questões das terapias, da estimulação no início da vida. Depois ele vai sumindo aos poucos no colégio, vai para a escola, uns poucos continuam, e os autistas severos e moderados, eles vão sumindo, e da sociedade, as famílias também vão envelhecendo, e a gente vê muitos casos hoje de autistas morando com outras pessoas, né? Já não tem mais a família, não tem lar para acolher eles na sua vida adulta e na sua vida na velhice, né? E há muitos casos de maus tratos, inclusive, né? Relatos, a gente verifica que autistas depois, né, da vida adulta, ele só vive com BPC, e esse BPC é insuficiente, né? Geralmente ele consegue uma cuidadora, morar com alguém, e uma pessoa que nunca conviveu com autismo, de repente ela não tem as habilidades nem a vivência para cuidar de uma pessoa autista, e daí precisamos pensar nisso. Verdade, há bastante tempo já a gente vem falando sobre isso no programa. Gente, fechando aqui o Giro da Notícia, apenas para reforçar, então a partir de amanhã, de 10 a 14 de maio, no Clube Arranca, das 9 às 14 horas. Portadores de deficiência permanente a partir de 18 anos, doentes crônicos a partir de 40 anos e gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, vacinação contra o Covid, a primeira dose Oxford AstraZeneca. Antes de encerrar, Rossano, o Giro da Notícia, antes de passar para a homenagem dos Dia das Mães, que você vai preparando já a mensagem aí, lembrando que a Associação de Pais e Amigos do Autista funciona na General Câmara 773, junto ao Clube do Grêmio dos Subtenentes e Sargentos. Tem sua sede lá no fundo, né? Atendimentos na terça-feira com a terapeuta ocupacional, com a Michele Bamber, e o trabalho da Marlene Nascimento, que auxilia na terça-feira. Quinta-feira, atendimento com pedagogia, com as professoras Elisângela e Cristiane, também as duas são voluntárias, na quinta-feira. Demais informações sobre a associação podem obter na terça-feira, se quiser falar com a Marlene, lá na terça-feira, ou pelos blog, Face e Instagram da Associação de Pais e Amigos do Autista na internet. Tá certo. Gente, nós vamos ter que fazer rapidão por aqui, hein? Solta a música lá de fundo, Cássio. Momentos da vida da gente que é mais do que necessário elogiar, reconhecer por tudo que as nossas mães fazem pra gente. Por isso, você, filho ou filha, hoje, diga o quanto você ama a sua mãe. Diga o quanto você aprendeu com ela e seus conselhos. Diga o quanto ela é importante em sua vida. Diga o quanto sua presença faz diferença em sua vida. Diga quais são os seus pontos positivos que mais gosta nela. Diga o quanto admira desde seu esforço profissional e seu papel dentro do lar. Diga quais os ensinamentos que mais lhe marcaram. Diga quais as experiências ao seu lado que você guarda com carinho em seu coração. Diga o significado do que é ser mãe para você.
e como ela o ajudou a compreender esse papel divino. Diga com sinceridade o que ela representa para você. A homenagem mais importante é aquela que é vinda do coração. Um feliz Dia das Mães para as mulheres mais importantes das nossas vidas, pois elas nos dão tudo sem cobrarem nada. Feliz Dia das Mães, um excelente domingo e até domingo que vem, se Deus quiser. Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais.